by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without. Eita porreta! E está no ar mais uma edição do programa Estação do Saber Conexões. TV Conexões, é óbvio. E hoje nós estamos com essa garotada linda, 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 aqui do Colégio Isaías Alves, que faz aniversário este ano. Ele completa 187 anos. Gente, não é à toa que uma bela escola, o ICEA, 187 anos. Um beijo na nossa diretora maravilhosa aqui do ICEA, Maribel querida, e todo o seu corpo docente. Hoje nós estamos com um tema para lá de sério. Hoje nós vamos conversar sobre inclusão, sobre pertencimento, e vamos falar de alguns casos que aconteceram, inclusive, em Juazeiro, da Bahia. Alô, Juazeiro! Um beijo aí nos complexos integrados de educação. Vamos falar do seguinte tema. Eu tenho um amigo deficiente, com deficiência, melhor dizendo, com deficiência. O que faço? Então, para conversar sobre esse tema aqui, né, vamos convidar agora o neurocientista e nosso amigo aqui, Fernando Lauria. Vem para cá, Fernando! Seja bem-vindo, meu amigo. Por favor, sente pertinho de mim. E também para conversar com a gente, veio de Santa Cruz de Cabralha, é isso? É o nosso artista plástico, Tiago Montoto. Vem para cá! Aí, Tiago! Eita, esse tema tá porreta, né, Fernando? Tá bom demais, que galera não é? bonita que essa coisa aí, linda, né? Bonita, animada, é isso que a gente gosta. E que prazer estar aqui novamente com você. Obrigado pelo convite. Já faço parte dessa casa. Quando eu vi aquele post, o Fernando é gente nossa, eu falei, agora sim. Muito bom. Tiago é coisa nossa. É isso aí, o Tiago também. Tiago também é coisa nossa. Os alunos do ICEA é o quê? É coisa nossa. Vamos lá? Os alunos do ICEA é? É Conexões. Gente, Maribel Silva, obrigado mais uma vez. Nossa vice-diretora aqui, Mariângela Barreto. Beijo, quis no coração. E hoje, olha, beijo, quis, não tem musiquinha, mas vai para nossa querida colega Lopes. Filhota, um beijo no coração. Luciana Lopes, nossa fiel escudeira. Beijo, quis. Se na plateia tiver alguém que é aniversário, a gente vai mandar também um beijo. Manda um bilhetinho com o nome aí de quem fez aniversário ou vai fazer esta semana. Fernando, eu estava contando aqui, e aí vocês vão ver também reportagens sobre isso. Alunos de uma escola de Juazeiro, do Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica de Juazeiro, ao acolher um aluno com síndrome de Down, primeiro um grande abraço, e eles foram também com outros alunos com deficiência visual, auditiva. Eles foram aprender braille para acolher melhor o aluno. Então, a escola inteira se mobilizou para a inclusão. Então, esse tema, Fernando, eu tenho um colega com deficiência. Vamos discutir aqui com nossos pares. Muitas vezes ele se sente rejeitado, existe uma rejeição. Vamos falar isso um pouquinho? Sim, sem dúvida. E eu acho importante até a presença do Tiago aqui, para que ele possa, como uma pessoa com síndrome de Down, dentre outras deficiências que a gente pode comentar, como ele possa nos dizer realmente o dia a dia, a vivência e aquilo que de fato
ele já possa ter passado, ele já possa ter vivido, ele já possa ter presenciado. Mas eu sempre digo que a inclusão é uma condição extremamente necessária de ser discutida, e eu fico muito feliz porque cada vez mais a gente tem discutido isso. É óbvio que existem muitas leis voltadas para a inclusão, mas que na prática a gente não percebe uma efetiva execução dessas leis em si. Mas eu digo que a inclusão é importante porque é necessário que a gente entenda essas diferenças. E quando a gente fala muitas vezes em deficiência, a gente pensa num primeiro momento numa deficiência física, que fica mais fácil de ser identificada. Mas existem deficiências que muitas vezes elas não são físicas, não têm manifestações físicas, são deficiências que são decorrentes, na verdade, de processos do neurodesenvolvimento. Então nós temos um transtorno do neurodesenvolvimento, e isso faz com que muitas vezes nós não consigamos visualizá-las, nós não consigamos identificá-las, mas que são importantes que nós também tenhamos possibilidades de reconhecê-las e de respeitá-las. Uma coisa que eu digo, e que é extremamente importante, não somos nós que temos que fazer com que a pessoa com deficiência se adapte ao nosso ambiente, não. Nós temos que adaptar o ambiente para que ele possa receber a pessoa com deficiência. Eu acho que esse é um princípio muito importante, muito necessário, quando nós falamos em pessoa com deficiência, para que automaticamente nós tenhamos possibilidade, de fato, de promover a inclusão. Porque a inclusão é permitir com que essa pessoa participe de todo esse ambiente, participe da sociedade, participe da questão escolar, participe da questão cultural, da questão esportiva, de modo que esse ambiente esteja adaptado e, de fato, promovendo com que ela, como todos nós que não possuímos deficiência, tenhamos possibilidade de participar e de vivenciar esses momentos. Fernando Lauri é neurocientista, né? Ama a educação, e eu já queria dar uma boa tarde, muito obrigado por ter vindo, né? Tiago Montoto, artista plástico. Então, uma boa tarde para você, Tiago. Boa tarde, você também. Muito bem, eu queria mandar também um abraço aqui carinhoso e agradecer essa companhia aqui, Eduardo Montoto, o pai de Tiago aqui com a gente. Mas, e vocês também vão ver ao longo do programa reportagens da fala dos estudantes de Juazeiro. A gente já pode ver uma aqui, que a gente vai, com carinho, ver, escutar esse abraço e esse acolhimento da turma de Juazeiro para com o seu colega e para com os colegas, que serve de exemplo, Fernando, para toda a Bahia, para todo o Brasil e para todo mundo. Acolher. No programa de hoje, tem um colega com deficiência. O que faço? E hoje eu estou aqui no Campus Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica de Juazeiro, Rui Barbosa. A comunidade, os professores e alunos tomaram uma iniciativa para responder essa pergunta, para acolher, por exemplo, o aluno Guilherme Carvalho Ribeiro, que tem deficiência auditiva. Criaram uma estação do saber de Libras e o engajamento foi imediato. Vários alunos se inscreveram nessa estação para poder se comunicar. E eu estou aqui agora para explicar essa história, essa liderança, essa força de vontade com Hanna Milene, aluna desta escola. Hanna, que iniciativa foi essa? Maravilhosa. Me explica um pouquinho quais foram as motivações que levaram os alunos a se inscreverem nessa estação de Libras. Olha, eu não posso falar pelos alunos, mas eu falo por mim. Desde pequena, eu conheci Guilherme na escola que a gente estudava juntos. E nessa, a gente tinha aula de Libras. E eu aprendi que não era eles que tinham que entrar no nosso mundo, mas a gente tinha que se inserir no mundo deles. Então, a gente aprendeu a Libras um pouco, e o pouco que eu sabia, eu usei para me comunicar não só com pessoas com ele, mas com pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, depois que eu saí daquela escola. E aí, quando eu reencontrei Guilherme e vi que tinha a Estação do Saber de Libras, eu vi uma oportunidade de me aprofundar mais no que eu já sabia.
nas poucas coisas que eu já sabia, eu vi a oportunidade de me aprofundar mais. E assim, está sendo uma coisa bastante legal e linda ver os alunos, as pessoas que nem mesmo têm falam com ele direito, se empolgarem e se engajarem para fazer isso. Qual é a sensação, né, de vocês, no primeiro contato, aprofundarem e a turma inteira fazendo Libras? Qual é a sua sensação? A minha sensação é de prazer, porque é como se eu estivesse ajudando ele e conhecendo um mundo novo, uma nova língua, como se eu estivesse aprendendo. É a mesma coisa de você aprender inglês ou você está sendo realfabetizada. É, assim, maravilhoso. Gente, e o próprio Guilherme está aprendendo Libras, né? E ele está daqui a pouco vocês vão conhecê-lo, adorando poder se comunicar de forma efetiva. Isso é inclusão. Isso é Bahia. Então, eu queria perguntar a você, e depois vou também fazer uma pergunta já para o Tiago, acolhimento, que palavrinha é esta, e que diferença faz na relação com pessoas com deficiência? Eu digo que o acolhimento ele é transformador. Transformador no sentido que eu só vejo a inclusão acontecendo e eu só vejo a gente tendo a possibilidade de construir esse mundo que de fato seja humano, esse mundo que de fato seja acolhedor, se nós pudermos praticar o afeto, se nós tivermos a possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro. Eu sempre digo que a inclusão também pode ser chamada de respeito às diferenças. Então, a partir do momento que eu enxergo as diferenças, a partir do momento que eu entendo, eu tenho mais possibilidade de respeitá-las. E o acolhimento vem nesse sentido, no sentido de pertencimento. Então, eu trago até como um sinônimo o acolhimento da possibilidade de permitir com que nós hoje estejamos aqui e numa igualdade de diálogo, eu tenho o Tiago ao meu lado, você fazendo perguntas a ele, você fazendo perguntas a mim, e deixando de lado esta questão capacitista que muitas vezes nós trazemos. Então, o acolhimento, ele também vai nessa luta anticapacitista. E o que é o capacitismo? A condição de que uma pessoa com deficiência está limitada a determinadas condições por conta da deficiência que ela apresenta. E a neurociência hoje, ela nos mostra que existe a possibilidade do que a gente chama de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Todas as nossas expressões emocionais, comportamentais, de personalidade, motoras, elas acontecem por comunicações que existem no nosso cérebro. Então, se eu entendo que durante a minha vida toda, esse cérebro sendo plástico, ou seja, passível de mudanças, e eu com estimulações tenho possibilidade de promover essa neuroplasticidade de uma forma mais intensa, automaticamente eu já fujo totalmente do conceito de capacitismo. Porque se eu entendo, por exemplo, se eu penso, o Tiago é uma pessoa aqui com síndrome de Down, poxa, porque o Tiago tem síndrome de Down, ele não vai conseguir falar, ele não vai conseguir andar, ele não vai conseguir ser um capoeirista, ele não vai conseguir ser um artista plástico. Isso não existe. E isso a gente fala para todas as deficiências. Podemos ter algumas limitações, sim, mas podemos vencer muitas barreiras e irmos muito além do que aquela condição que nos é apresentada diante dessa deficiência possa impor. Então, um tempo atrás, a gente acreditava, dentro do próprio desenvolvimento do cérebro, que a gente estava limitado a um desenvolvimento específico que podia acontecer em determinado período de tempo. Hoje não, a gente sabe que esse desenvolvimento pode acontecer durante a vida toda. A gente sabe que esse desenvolvimento, se tivermos estimulação, ele acontece. E aí vem a questão do acolhimento. Porque quando nós falamos em afeto, quando nós falamos em carinho, quando nós falamos em acolhimento, nós estamos falando da potencialização de conexões numa estrutura do nosso cérebro que se chama hipocampo. O hipocampo é uma estrutura que fica bem na região central do nosso cérebro, que está envolvido com as nossas emoções também, mas que desempenha um papel fundamental na aprendizagem. Então, todo o processo de aprendizagem, seja ela qual for, a aprendizagem motora, a aprendizagem linguística, a aprendizagem emocional, eu tenho o hipocampo envolvido. Se eu acolho, se eu envolvo, se eu trago afeto, se eu trago carinho, se eu trago pertencimento a essa pessoa, eu tenho potencialização de hipocampo e, consequentemente, eu tenho um aprendizado mais fácil e desenvolvo habilidades com mais facilidade.
Então, esse processo, acompanhe comigo aqui, gente, você que está em casa, você que está aqui no auditório, os nossos neurônios, eles conversam entre si. Vê se eu vou perguntar a você. Perfeito. Vou falar uma linguagem. Conversam e eles fazem as sinapses. Eles trocam ideias, às vezes ideias mais de pertinho, com energia química. É isso que eu quero lhe perguntar. Esse estímulo cerebral, através das sinapses, é provocado por esse fator de acolhimento. Aí venho para você e digo, o abraço. Não só esse fator de acolhimento, também por ele. É óbvio que a gente precisa de outras estimulações. Então, aí nós temos o papel fundamental da equipe multiterapêutica, muitas vezes, que atua junto a uma pessoa com deficiência no desenvolvimento e na potencialização dessas habilidades. Mas nós temos essa ação da equipe multiterapêutica. Se nós compararmos, por exemplo, uma atuação terapêutica de uma pessoa com mais frieza, com mais distanciamento, e uma atuação terapêutica de uma pessoa que traz envolvimento, que traz acolhimento, o resultado final que nós teremos de desenvolvimento será muito mais efetivo com relação ao acolhimento, porque ele sim, ele potencializa essa comunicação, ele permite que essa conversa entre esses neurônios, com que essas sinapses, elas sejam mais intensas, elas sejam mais frequentes e, consequentemente, se consolidem melhor. Quando eu consolido essa sinapse, eu tenho um aprendizado que está sendo demonstrado ali. Eita, que aula danada, esse homem é bom demais, Fernando. Timon Toto, é seu nome artístico, Tiago? Sim. Quando eu criei esse nome, eu pensei assim, qual um produto eu vou contar sobre minhas pinturas, como eu achei essa pintura da minha vida, porque temas eu gosto para você. Esses temas eu vou jogar minhas pinturas. Minhas pinturas é minha própria luta hoje. Você como artista plástico, né? Quando você descobriu, Timon Toto, que você era artista plástico, que você gostava de pintar, quando foi? Quando criança? Como foi? Conta aí essa história pra gente aí. Eu tenho uma cena que marcou minha cabeça. Eu tinha uma casa no Raial, no Rio, por aí. Meu pai me deu uma parede, eu fiz um convite com meu irmão, essa parede marcou a cabeça. Por que não? Eu sou capaz, uma parede, e eu vou ser capaz de pintar uma tela, um papel. Foi assim, minha história. Aí você começou. E ele é estiloso, olha o estilo olha dele. A calça dele, o sapato, meu Deus, o tênis, incrível. Fernando, a história do Timon Toto é dessas descobertas, das potencialidades. Todos nós temos potencialidade. Então, o que nós temos que verificar no outro são as possibilidades. Porque deficiência nós todos temos. Eu adoraria cantar, não sei cantar. Eu adoraria pintar, não sei pintar. Mas o Tiago tem o dom da pintura. Quem é o deficiente aqui na história? Sou eu. Eu sempre falo, sejamos nós neurotípicos ou não, e quando eu falo neurotípico é aquele cérebro que teve um desenvolvimento dentro do que é considerado típico, dentro do que é esperado, ou neuroatípico, quando esse desenvolvimento cerebral não se dá dentro de uma condição típica, nós vamos ter déficits, nós teremos maiores habilidades em algumas áreas, menores habilidades em outras, e entramos aí dentro disso até numa discussão que diverge um pouco os neurocientistas com relação à questão de inteligência. Há uma linha da neurociência que acredita nas inteligências múltiplas, Sim. que é a minha linha, que eu acredito também. Então, por exemplo, o Robson disse que queria cantar, mas, de repente, o Robson ele tem uma maior dificuldade em aprender o canto ou desenvolver uma habilidade de pintura. O Fernando também sempre teve vontade de tocar um instrumento, mas quando ele vem cantar aqui no Conexões, ele precisa trazer o pai dele, porque o Fernando também tem dificuldade em tocar um certo instrumento, né? O Tiago, ele tem aqui trazendo todas as suas potencialidades e mostrando para a gente essas habilidades artísticas que ele tem de uma forma incrível, não só na pintura, mas é um grande
dançarino, é um grande capoeirista, então Olha! ele traz todas essas habilidades com eles, e aí nós temos que fazer o quê? Isso que traz a questão da inclusão de uma forma muito intensa. Sejamos nós, como eu falei, neurotípicos ou não, nós vamos apresentar alguns déficits e algumas dificuldades. E aí cabe a nós, diante do conceito de neuroplasticidade, entendermos e sabermos como estimular e potencializar. Ainda com a sua dificuldade em cantar, você certamente consegue cantar. Pode ser que você vai ter que se esforçar um pouco mais do que eu, Chuveiro. que tem uma habilidade maior nesse sentido de canto, mas não que isso seja impossível. Então eu acredito nessa questão das inteligências múltiplas, e nós temos, eu venho com uma facilidade maior para a comunicação, eu sempre trago esse exemplo dentro de casa, para a comunicação muito grande. O meu irmão, por exemplo, se eu colocá-lo aqui para falar, é capaz dele desmaiar, coitado, não consegue falar. Em compensação, a habilidade que ele tem para aprender diversos instrumentos é algo que é fantástico. Quando eu entendo essa diferença, eu acho que aí vem a pergunta, né? Tem um colega dentro da sala de aula com deficiência. Então, quando a gente fala em inteligências múltiplas, a gente está falando justamente dessas potencialidades que nós temos. E alguns nascemos com todas as inteligências. E se a gente for ver, terão aquelas inteligências linguísticas, as inteligências lógico-matemáticas, as inteligências artísticas, sinestésico-corporais e diversas inteligências que foram descritas por Howard Gardner e que eu acho fantástica essa teoria. E quando eu falo nisso, nós nascemos com todas essas inteligências, porém, existem algumas delas que estão mais presentes, que estão mais evidentes. Mas isso não significa que eu não tenha a possibilidade de desenvolver essas outras inteligências. E aí isso para todos nós, como eu disse, sejamos neurotípicos ou não, a gente tem possibilidade de potencializar, a gente tem possibilidade de explorar e automaticamente possibilidade de desenvolvê-las também. Eu vou iniciar agora e depois vou passar já para a nossa plateia linda aí do ICEA, Instituto Isaías Alves. Ti, você sofreu preconceito na escola? Ou na vida? Eu sofri em mim mesmo, um preconceito mesmo. Eu não sou capaz, essas coisas. Quando eu comecei a pintar, eu consegui ser capaz dessas coisas. O que é interessante que ele sempre fala, e aí você pode dizer melhor, Ti, é que ele mesmo tinha preconceito com relação a ele. Então ele se limitava, não é isso? Você se travava com relação ao que você podia fazer. E a pintura, na verdade, explorou e aflorou, na verdade, essas potencialidades em você. É isso, né? É isso, uma verdade, Fernando, você falou. A pintura, tem as coisas para eu fazer, essas coisas. Tem outra coisa que eu gosto para fazer, daqui a pouco eu vou fazer. E aí, a pintura me salvou. E tem outra coisa, tem muitos artistas por aí, até eu sou artista. Então você está dando um spoiler? Daqui a pouco você vai fazer alguma coisa para a gente aqui? É. Uau! Então Fernando, Tiago, nós estamos na TV Conexões, Estação do Saber. Estamos conversando aqui com o neurocientista Fernando Lauria e como convidado aqui também Tiago Montoto. Tiago, quando você sofria discriminação, você nos acabou de dizer que você, em vez de ficar com raiva, é isso? Você canalizou para a pintura. Você ia e pintava. E pinta, você é artista. Certo, eu sou pintor, eu pinto muito, até hoje. Quando eu fiquei raiva, eu sofri preconceito, eu comecei a pintar, aí depois eu fiquei leve as coisas. Fernando, o isolamento, em alguns casos, não é o caso do Tiago, que usou a expressão da arte para se manifestar seus sentimentos, mas muitos de nós até se isola. Sem dúvida. A gente precisa entender que o cérebro humano, ele é um cérebro sociável. Nós precisamos dessa interação. Sim. E muitas vezes o medo da maneira como o outro vai reagir, o medo da forma como o outro vai pensar a respeito da minha própria expressão, e entenda, a minha expressão é perfeita
ela é digna de ser respeitada, independentemente de eu apresentar uma deficiência ou não. Então, nesse sentido, é que é importante, quando a gente traz o tema do nosso encontro e dessa nossa conversa, como devo agir? Agir de uma maneira natural. Porque eu tenho que entender que as diferenças existem, mas que eu preciso entender e respeitar essas diferenças para que a partir daí eu consiga assim acolher. É uma tendência natural quando nós nos sentimos coagidos, quando nós nos sentimos represados, e aí vem o Tiago, que teve a possibilidade de pensar de uma maneira diferente e de poder expressar esse sentimento de medo, muitas vezes, de angústia, na pintura, porque essa é uma forma de você expandir esse medo e espantar, na verdade, também esse medo, mas é uma tendência natural que a gente se reclua, é uma tendência natural que a gente se isole, que a gente se esconda. E muitas vezes isso vai depender da nossa própria história de vida. Existem pessoas que terão mais facilidade em lidar com essas situações, por quê? Porque possuem apoio. E automaticamente, por possuírem apoio, tem uma possibilidade de expandir e de expressar de uma forma mais fácil esse montante de medo, não é? Então o Tiago, eu percebo que foi uma pessoa que sempre teve o apoio dos pais, o apoio da família, o apoio da comunidade. Tiago vem de Arraial da Ajuda e é uma pessoa conhecidíssima lá em Arraial. Por onde ele passa, todo mundo o aborda. Me fala sobre... Aê, Timo, tudo bem? Como as duas caras pintura? É o artista É o local. artista de Arraial. Enquanto eu faço essa pergunta, o nosso repórter aí já se prepara para passar o microfone para os nossos alunos. O nosso querido Jatai. A família é muito importante para você, Tiago? Sim. Minha família levou sobre tocar bem, e não pode ter velhos outros. E ele tem dois pessoal, antes de eu nascer, ele tem dois pessoal. Meu tio, tem outro tal, minha família. Quando eu nasci, minha cara família ficou feliz, ficou apaixonado. Incrível. Porque na própria família do Tiago, já antes do nascimento deles, já existiam duas pessoas com deficiência também. Então, uma família que já tinha uma consciência diferente. E aí o fato dele ter nascido com síndrome de Down fez com que eles fossem recebidos. É óbvio que eu sempre falo, muitos pais me abordam, me procuram quando recebem um diagnóstico de autismo, um diagnóstico de síndrome de Down, ou qualquer diagnóstico que traga algum transtorno ou algum distúrbio, e automaticamente existe um luto que se vivencia. Mas quando a família automaticamente também acolhe e recebe com mais tranquilidade esse diagnóstico, apesar de não ser fácil, a gente tem muito mais facilidade. E é isso que a gente precisa levar para a sociedade, é isso que a gente precisa levar para dentro da sala de aula. Então, como eu devo agir, que é a pergunta que a gente traz, com a maior naturalidade possível, entendendo essa diferença da melhor maneira possível, porque isso vai fazer com que todas as pessoas com deficiência sintam-se acolhidas e automaticamente a gente consiga essa construção de uma harmonia muito maior entre pessoas que sejam neurotípicas e pessoas que sejam neuroatípicas. Fernando, Tiago, já temos pergunta da nossa plateia. Quem vai ser a primeira pessoa a perguntar? Já está aí. Quem é? Meu nome é Ana Luísa, sou estudante do 2º ano e, mediante ao assunto de pessoas com deficiências, hoje em dia a gente tem o uso de Libras, que está em diversos locais, porém nem todo mundo sabe utilizar Libras, nem todo mundo conhece. E aí que vem minha pergunta, como é que a gente deve se portar ou se comunicar com pessoas com deficiências auditivas? Perfeito. Essa pergunta ela é fantástica, ela é incrível, porque é uma necessidade. A gente tem visto realmente muito, sobretudo quando a gente pega programas que têm passado no YouTube, a gente tem visto intérpretes de Libra muito presentes, cada vez mais presentes. Mas é uma realidade que ainda não é tão presente quando a gente pensa num todo, né? Então ela fala da necessidade, como nós devemos nos portar de forma... A pessoa, e o nosso cérebro ele é tão fantástico nesse sentido, porque o que acontece? Quando nós temos, por exemplo, uma área que é afetada e que automaticamente não
desempenha a sua habilidade de uma maneira completa, de uma maneira típica. Então, por exemplo, a área auditiva e essa decodificação auditiva a gente tem aqui nessa região que nós chamamos de lobo temporal. Ela tem um comprometimento quando nós falamos, quando a questão da deficiência em si não vem diretamente do próprio aparato aqui que recolhe esse processo auditivo todo, né? Mas a gente tem uma questão cerebral envolvida nisso. As outras áreas e os outros sentidos, eles têm uma potencialização no seu desenvolvimento. Isso é o que faz, por exemplo, uma pessoa que é cega poder ter mais facilidade em aprender o braille. Isso é o que faz, por exemplo, uma pessoa que é surda ter uma possibilidade visual e de decodificação de expressão maior. Então, o que ela fala muitas vezes, e que é importante, se nós, por exemplo, não temos a habilidade de falar com a língua brasileira de sinais, que é uma condição que eu até trago um convite a todos, porque já existem muitos cursos, inclusive muitos deles gratuitos, que nós podemos fazer, e essa é uma necessidade que eu tenho sentido, Robson. Eu me matriculei num curso para que eu possa aprender Libras. Porque como eu trabalho muito com inclusão e como eu trabalho muito com essas questões voltadas às deficiências, é uma necessidade que eu tenho justamente de poder também me expressar. Mas o fato de nós articularmos a nossa fala e nós expressarmos a própria expressão, a gente se comunica muito através das nossas expressões faciais, tudo isso propicia e melhora a questão do entendimento da pessoa surda. Então isso já ajuda bastante quando eu não sei a língua de sinais. O corpo fala, né, Fernando? Muito, e como? E essa atitude, nós vamos ver mais um depoimento agora, do aluno de Juazeiro, nesse processo de acolhimento ao seu colega. Eu converso agora com Lucas Mateus. Lucas é colega de Guilherme. Lucas, o que lhe motivou, ao conhecer Guilherme, a fazer a Estação do Saber de Libras? Assim, antes de eu conhecer ele, eu vi as estações, aí eu já tinha me interessado por Libra, porque assim, é uma coisa que eu sempre quis aprender. Aí depois que ele entrou na sala, foi o que deu mais motivação para poder conhecer, me comunicar com ele e ser amigo dele, porque é muito difícil hoje em dia ter amizade com pessoas surdas. E aí, o resultado? Estou gostando muito e espero conseguir ficar fluente nisso. Bom, voltamos aqui, e que depoimento lindo, né, gente? Maravilhoso, emocionante, aqui esse depoimento. Tem mais pergunta aí, Jatai? Tiago, você é múltiplo, você é pintor, soube que você arrisca um hip hop aí, né? Mas segure aí, que tem mais uma pergunta aí, Jatai, quem é? Opa, meu nome é Maria Eduarda, 3º ano, turma 2. Eu gostaria de perguntar, o que a escola pode fazer para melhorar o acolhimento com os alunos que têm deficiência? O que a escola pode fazer, foi isso, né, que você Sim. trouxe? Perfeito. Esse é um tema que eu acho que a gente precisa discutir muito. Eu acho que o grande processo, além, obviamente, de toda a adaptação que a escola precisa ter, então uma coisa que eu sempre falo que às vezes passa despercebido. Eu vou a muitas escolas e a gente chega nas escolas e tem aquele sinal que é estridente, que mesmo nós que não temos um distúrbio do processamento sensorial, às vezes saímos irritados com aquele sinal totalmente estridente. Essa é uma questão que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo são pessoas que podem apresentar uma hipersensibilidade auditiva. E essa hipersensibilidade auditiva, se nós tivermos um sinal desse, sem dúvida nenhuma, poderá levá-lo à crise por conta disso. Então, esse foi só um exemplo que eu trouxe relacionado às questões da adaptação. É óbvio que a gente tem que ter acessibilidade, banheiros que sejam adaptados, rampas de acesso e diversas outras condições que precisam ser adequadas a cada necessidade que nós temos de acordo com as deficiências que nos são apresentadas. Mas eu acho que o principal que nós precisamos repensar e trabalhar na atualidade, diante das voltas que eu tenho dado aqui pelo Brasil com essa questão de inclusão, é a formação de toda a equipe escolar. E aí eu falo desde a gestão até toda a equipe que cuida do acolhimento, da recepção dos alunos, da própria merenda, porque a gente sente uma insegurança muito grande
principalmente dos professores que lidam mais diretamente com esses alunos dentro da sala de aula, por não saberem como fazer esse manejo escolar. Então, eu acho que essa pergunta é extremamente relevante, é extremamente importante, e é aqui um apelo até que eu faço realmente, para que nós nos voltemos a essa formação dos profissionais da educação, para que eles, de fato, tenham condições e preparo suficiente para atender as pessoas com deficiência. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Este é Fernando Lauria, neurocientista. Nós estamos conversando aqui nesse programa com o tema eu tenho um colega com deficiência. O que é que eu faço? Como posso agir ou como a escola pode agir, como a nossa querida aluna aí perguntou. Fernando, conhecer me parece que é a palavra-chave, né? Então, conhecer cada pessoa com deficiência, conhecer cada deficiência é o primeiro passo para a escola mudar de atitude. Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa dessa compreensão, a gente precisa desse entendimento, porque esse é o caminho para a mudança. E mais do que isso, nós precisamos entender que com deficiência ou sem deficiência, porque às vezes a gente fixa muito na questão da deficiência, mas todos nós temos uma maneira única de aprender. Então, acho que chegou o momento da escola como um todo entender que existem cérebros muito individuais dentro daquela sala de aula. E cada um deles vai precisar de uma atenção que também seja especial, de uma atenção que também seja individual. Eu acho que esse é o entendimento que a gente precisa trazer, e por isso que eu falo que a neurociência é tão apaixonante, porque ela permite com que a gente tenha essa visão dessa individualidade que cada um de nós trazemos. Nós vamos assistir agora um vídeo em francês, de produção francesa, de 1 minuto, sobre o que o Fernando acabou de falar aqui. Voltamos aqui e voltamos direto para a plateia. Uma pergunta aqui para o Tiago Uti Montoto. Pois não? Olá, tudo bem? Meu nome é Renata. Eu gostaria de saber qual foi as suas experiências, as suas maiores dificuldades durante o período da escola. Essa pergunta é boa, tá? Olha só. O único que eu senti sobre os amigos. Eu sou para fazer amigos. Eu amo fazer amigos, eu amo fazer amizade. Amizade é tudo. Amizade fazer conversa, tá, sobre opinião, sua vida, essas coisas. Aí, se fazer amizades naquela escola. Então, você teve muitas dificuldades ou você encontrou facilidade pelo seu jeito de ser alegre? É muito. Sempre é você, alegre da minha vida, até hoje. Eu faço muito bem amigos e eu vou levar isso da minha vida sempre, até para o futuro. Então, Tiago, a amizade é tudo, o carinho,
e o respeito, né? E fora da escola, na sua rua, no seu bairro, como é que funciona essa visão lá? No Arraial, pessoal lá, me respeito muito. Sempre eles falam aí, Tiago, tudo bem? Como você está bem? Estou bem, assim. Sempre eu ensino a eles, não tem, caro, preconceito sobre as pessoas, é diferente. Mas sempre eles apoiam isso para mim, aí no Arraial me ama muito. É interessante. Cada pessoa tem seu mundo, né, Tiago, né, Fernando? Mas nós somos múltiplos. Como é que entrou aí a dança na sua vida? Essa é uma Rita lá, minha. Ela está minha própria casa. Ela viveu anos essa dança. É dança de balé, chamada Neni Jodo Mototo. Ela é minha ativa de dança. E nós ficaram dançando. Aí eu comecei a dançar e tem outro ídolo meu, chamado Michael Jackson. Eu amo ele muito. Foi ele, eu copiei o passo dele e fiz meus passos. Você se inspirou em Michael Jackson. Mas eu soube que você é do hip hop. Cara, porque ele é pop, esse rap, então, pop, rap, colador. Dá uma palhinha aqui pra gente aí, Tiago. Tá bom. Uma palhinha aí, vai. Eu vou dançar a música de Pitbull. Vai lá. Gente, depois, olha, agora já somos amigos, né? Então você vai me ensinar, esses passinhos assim. A próxima entrada no Conexões em Roda vai ser no hip hop. É um passo, faço para você. Sim. Sobre esse próprio estilo. Sim. Seu estilo é mais importante para dançar. É ser happy. Sim. É ser você para ser seus passos. Obrigado. Ai, gente. Fernando, já estamos quase chegando ao final do nosso programa. Olha para aquela câmera da verdade ali e diga o que eu não lhe perguntei que você gostaria de dizer sobre o tema. Primeiro, eu que agradeço novamente a possibilidade de voltar aqui ao Conexões. É sempre uma alegria e digo que faz parte da minha família, já toda a equipe que participa desse programa maravilhoso. E esse é um tema urgente, esse é um tema necessário, esse é um tema que precisa ser discutido. Quando nós falamos em deficiência, quando nós falamos em inclusão, nós estamos falando de humanidade, nós estamos falando de acolhimento, nós estamos falando da construção de um mundo que, de fato, eu, pelo menos, ainda que algumas pessoas possam me dizer que seja utópico, eu sonho, eu trabalho e eu batalho todo dia para que ele aconteça, que é esse mundo em que nós todos, com deficiência, sem deficiência, tenhamos a possibilidade de nos expressarmos, tenhamos a possibilidade de estarmos juntos, tenhamos a possibilidade de mãos dadas, expressarmos aquilo que realmente diz respeito a cada um de nós. E isso eu digo em todos os sentidos. Eu acho que quando a gente fala em deficiência, a gente volta muito à questão do preconceito. Ainda existe muito preconceito. E não só preconceito com relação às pessoas com deficiência. Existe preconceito com relação à identidade de gênero, à orientação sexual, com relação à questão da cor. Esse é um trabalho que o Tiago faz de uma forma brilhante através da arte dele, através da pintura, que é lutar contra esse preconceito, mas não só contra o preconceito com as pessoas com síndrome de Down, mas o preconceito de uma maneira geral, de modo que nós possamos enxergar que somos todos. É até meio religioso falar isso, mas eu posso trazer isso para a ciência. Somos todos irmãos, não é?
temos que nos olhar, temos que nos acolher e temos que viver essa diversidade que é tão necessária e que é tão importante de uma maneira humana e com respeito. Eu acho que esse é o grande recado desse momento nosso. Se a plateia tem perguntas, nós já estamos finalizando. Vem para cá você também, Tiago. Se você tivesse que dar um recado naquela câmera ali da verdade para as pessoas, o que você diria hoje? Hoje, eu levo muito da minha vida, das minhas pinturas, Fernando falou sobre não quero ter racismo, sobre não matar a Amazônia, essas coisas, e também sobre gays, trans, essas pessoas é gente. Para que tanto maltrate sobre o mundo LGBTQIA+. Porque maltrate esse mundo LGBTQIA+, a gente. Eles são pessoas bens, eles não são crimes. Então, uma salva de palmas aqui para o Tiago, em defesa aí da não violência, e ele acaba de nos falar contra a violência do LGBTQIA+. Então, parabéns, Tiago, por sua luta. Tem mais uma pergunta ali na plateia. O povo não quer acabar o programa não, Fernando. Tá bom demais. Vamos aí, quem fala? Uma pergunta simples. Como uma pessoa que tem alguma síndrome ou alguma deficiência age através de olhares de julgamento de outras pessoas que têm algum preconceito com isso? Vou responder, depois se você quiser falar também, Tiagão. Fernando responde, Tiago Thiago comenta. Complementa. A reação é a mesma de uma reação que nós, por exemplo, sofremos diante de um bullying, que nós sofremos diante de uma condição em que não somos aceitos. Então, eu acho que a melhor maneira de nós podermos entender como uma pessoa com deficiência, ela pode sentir esse olhar de diferença, de indiferença, muitas vezes, é nos colocando no lugar dela. E quando a gente se coloca no lugar dela, a gente vivencia justamente, por exemplo, uma situação em que alguém chega para mim e fala, por exemplo, Fernando, hoje eu já não ligo mais, mas já disseram muito, Fernando, você é orelhudo demais, porque a minha orelha sempre foi grande e não vai parar de crescer, Tiagão, dizem que a orelha não para de crescer. E aí, a gente sente, e todo esse processo está muito ligado às pessoas que passam, por exemplo, por ansiedade e por depressão. É isso, Tiago? Eu concordo, Fernando, aqui falou tudo, e tudo é verdade. Essas pessoas respeitam muito o mundo agora. Nosso mundo tem muito sobre preconceito, essas coisas. É bom de viver. Imagina, eu sou tal, Fernando é gay. Eu concordo ele, algumas opiniões dele, eu não. Eu vou fazer isso aqui. Gratidão. Que lindo. É isso. Gente, Fernando, para a gente realmente estamos com o nosso tempo aqui estourado, eu queria lhe perguntar o seguinte: quando é que o acolhimento se transforma no outro em pertencimento? Eu acho que a partir do momento que a gente permite com que essa representatividade ela aconteça, a partir do momento que eu dou voz. Então, isso que nós fazemos agora, de trazer o Tiago e poder trazer em outras oportunidades outras pessoas com deficiência para que possam expressar o seu dia a dia, para que possam contar a sua realidade, eu acho que esse é o momento que a gente dá voz e que automaticamente a gente consegue o pertencimento. É importante para você, Tiago, e a gente está finalizando, queria já lhe agradecer, se sentir pertencendo a um grupo de amigos, pertencendo à sua família, né? Pertencendo ao mundo.
Tiago Montoto é artista, vive. Tiago Montoto é feliz? Outra minha pergunta. Eu sempre vou ficar feliz, sempre. Eu sou feliz toda a minha vida, até hoje. Vou fazer isso até o futuro. Futuro eu vou ser feliz. Temos uma pergunta aí, quem fala? Olá, eu me chamo Cristina Damodária, sou aluno do 3º ano de computação gráfica e eu gostaria de saber se existe alguma característica natural do ser humano, desde o seu nascimento, seu fator biológico que torna ele mal ou bom, capaz de ser uma pessoa que julga ou não, ou tudo isso é só construído socialmente, que nem aquela frase que tem espalhada aqui pelo colégio, que ninguém aprende a ser mal, ninguém ninguém é por natureza mal ou bom, ou racista, ou que não gosta de outra pessoa. Nos é ensinado. O que eu queria saber qual é a opinião da neurociência a respeito dessa questão. Se é realmente biológico ou se é um fator social. É filosófico, né? Meu Deus do céu, que pergunta incrível. Muito boa, muito boa. Aí eu vou dividir a sua pergunta em duas partes. Existem alguns transtornos, se eu pegar, por exemplo, a questão da psicopatia. Uma psicopatia é uma pessoa que já nasce porque ela tem comprometimento de estruturas neuronais que a fazem expressar as características e as habilidades que são características, por exemplo, de pessoas como serial killers. Serial killers são pessoas com psicopatia e automaticamente são pessoas que não sentem medo, não sentem empatia e não sentem culpa. E por conta de não terem essas emoções, automaticamente isso faz com que ela tenha a possibilidade de expressar todas essas crueldades. De uma maneira geral, quando não temos esse transtorno, né, específico que envolve as questões emocionais e automaticamente nos torna, entre aspas, pessoas más, nascemos sem preconceitos. Então, automaticamente, todos nós que não temos nenhuma questão voltada para essa questão da psicopatia, nascemos sem preconceitos e o meio ambiente vai nos transformando sim, e o meio ambiente vai permitindo com que nós possamos ir adquirindo esses preconceitos e muitas vezes estarmos mais propensos a questões ligadas à maldade ou a situações que não tenhamos possibilidade de nos colocar no lugar do outro. Então, a grande maioria das vezes é o próprio meio ambiente que molda de uma maneira negativa o indivíduo para esse lado da maldade. Muito bem, você está na TV Conexões. E nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradecer aqui a Fernando. Eu que agradeço. Agradecer aqui a Obrigado. Tiago. Mas você não vai sair daqui. Como é? Como é o Michael Jackson? Ô, Moonwalker. Aê, eu não vou nem me arriscar. Obrigado. Até o próximo programa. E fique com a gente na TV Conexões e veja a nossa programação. Até mais. Beijo no coração.